Bom dia, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. É bom cantarmos hinos de adoração ao único Deus, ao único Senhor dos céus e da terra, junto com os eleitos. É um privilégio adorarmos aquele que realmente reina, soberano e para sempre. Irmãos, nós vamos continuar agora na sétima parte do estudo que nós estamos fazendo da carta aos Romanos, agora já entrando no capítulo 2. Nós vamos estudar nessa manhã sobre a indesculpabilidade agora dos críticos moralistas. Depois eu explico por que são os críticos moralistas. O texto é no capítulo 2 de Romanos, de 1 a 11. Vamos ler? 2, de 1 a 11. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nos alegramos em poder abrir a Tua palavra nesta manhã. Nos alegramos, Senhor, porque ela é a verdade. Nos alegramos porque a Tua palavra, que é a verdade, é que santifica a Tua igreja. E é isso que nós pedimos nessa manhã, que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades individualmente a cada um de nós aqui nessa manhã e nos santifique, Senhor, para a glória do Teu nome, para que possamos honrá-lo nesse mundo e também para que tenhamos uma vida de paz. Ó Deus, que a Tua palavra supra as necessidades do Teu rebanho. Nós não a conhecemos, mas o Teu Espírito Santo é soberano e a Tua palavra é poderosa para fazer tudo aquilo a que ela se compromete a fazer. Nós descansamos na fidelidade da Tua palavra e das Tuas promessas, porque Tu és fiel, Senhor. Pai, assim nós te pedimos. Flua, Senhor, a Tua palavra e o Teu Espírito no nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós já estudamos no capítulo anterior, no final do capítulo 1, Paulo já mostrou que Deus já manifestou, obrigado, irmão. Deus já manifestou no tempo presente algo do seu juízo. Nós vimos a semana passada que, na verdade, o juízo de Deus já se faz presente de alguma maneira no meio da humanidade, ou melhor, dos homens ímpios entregues a si mesmos. Deus diz, a palavra de Deus, como nós estudamos na semana passada, que Deus os entregou a si mesmos, aos seus próprios corações corruptos, às suas próprias paixões e a uma disposição mental reprovável. Isso já é manifestação do juízo de Deus, da sua ira.
nós entendemos que a degradação moral, ou seja, a sensualidade, a homossexualidade, bem como a perversão, que nós vimos que perversão significa uma rebelião contra a sua própria espécie, contra a sua própria raça humana, são um sentimento de falsa liberdade do homem. Enquanto o homem acha que fazendo tudo isso livremente, ele está livre de qualquer algema, ele faz porque ele acha que tem essa liberdade. Na verdade, a palavra de Deus nos garante que ele está escravizado aos seus próprios pecados. Ele é escravo do pecado. Enganosamente ele acha que ele é o dono do seu nariz e por isso ele faz o que ele quer e faz o que ele pensa. E na verdade, ele, além de estar escravizado, amarrado, preso aos seus pecados, não tem essa liberdade que ele pensa que tem. Além disso, tudo isso culminará em condenação e juízo eternos. É isso que vai acontecer no fim ou na colheita de tudo isso. E nós vimos também que só há um remédio que tem poder suficiente para libertá-los. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o único remédio que salva. É o único poder que salva. É o Evangelho. Então o tratamento dessa humanidade entregue à sua impiedade e perversão, eles não estão necessitando de um tratamento clínico ou mental. Não é isso que eles precisam. Eles não estão precisando de alguma coisa a não ser de um tratamento espiritual. Porque, na verdade, a sua posição é de rebelião contra Deus. Então, eles precisam de um arrependimento. Eles precisam de um remédio espiritual. Não é só conversa com psicólogo, com psicanalista ou qualquer outra coisa parecida que pode libertá-lo. Mas o que liberta de fato e de verdade é o poder de Deus, é o Evangelho. Agora nós vamos estudar nessa manhã que Paulo vai afirmar que não somente os gentios, porque nós vimos no capítulo 1 de 18, do versículo 18 até o versículo 32, nós vimos que Paulo aponta sua metralhadora para os gentios, os ímpios, aqueles que estão na incredulidade, e nessa incredulidade eles abafam a verdade de Deus, não a aceitam, rejeitam o conhecimento de Deus, criam ídolos para si mesmos, colocam-se por sábios, mas são loucos, e começam a fazer todo tipo de perversão. Então, o primeiro alvo de Paulo foram eles. Toda a raça humana, na verdade, está em rebelião contra Deus. Aqui a gente vê a depravação total nos últimos versículos do capítulo 1. Agora, nessa porção que nós lemos, nós vamos ver que Paulo aponta a sua metralhadora agora para os críticos moralistas. E nós percebemos aqui que agora ele vai falar, e no final deste capítulo 2, você percebe que ele está tratando com mais direção para os judeus. Mas, na verdade, ele também está colocando na mesma categoria dos judeus que eram moralistas. É esse o termo que nós vamos usar aqui? Termo moralista, crítico moralista. Ele coloca também algumas classes de gentios que eram moralmente bons, eram corretos, mas que se colocam como alguém acima dos outros, que se coloca como pessoas, tanto esses moralistas, gentios, porém cheios de perfeição, entre aspas, considerando-se moralmente perfeitos, íntegros, e juntamente com eles os judeus. Aliás, a pior classe naquela época eram os judeus. Por quê? Porque os judeus tinham por passatempo ficar observando a vida dos outros e criticando, e criticá-los. Esse era o passatempo dos judeus. Então Paulo agora aponta, e o seu alvo agora são
esse tipo de gente. Os judeus, nós vamos chamar também, junto com os judeus, os moralistas. E ele começa dizendo que ambos, tanto os que se permanecem na impiedade, na perversão, na incredulidade, no versículo 20 do capítulo 1, nós percebemos que eles são indesculpáveis. E agora, nesse primeiro versículo do capítulo 2, ele também chama alguém de indesculpável da mesma forma que os ímpios. Ele coloca todo mundo no mesmo nível. Uma coisa que a gente precisa entender antes de começarmos a aprofundar no texto é que, apesar das dificuldades de interpretação nesse trecho, aliás, eu já falei isso em outras pregações, não é? Que os textos de Romanos, principalmente os primeiros capítulos, a parte teológica, que vai até o capítulo 11, eles são textos bastante complexos e difíceis, que nós precisamos ir com cautela para estudarmos, para tentar compreender da melhor maneira possível as verdades que Paulo explica. Não é que será impossível, não, mas nós temos que ir bastante devagar para poder compreender e extrair do texto as verdades que são contidas neles, porque são textos difíceis, porém ricos em verdades. Então, nesse primeiro texto que nós lemos, de 1 a 11, alguns estudiosos creem que Paulo se dirige exclusivamente aos judeus. E isso, como eu disse, no final do capítulo 2, você percebe que ele está falando diretamente, mencionando judeus nessa categoria. Por quê? Como eu já falei, porque eles tornaram-se, os judeus, que era o povo de Deus, os judeus tornaram-se idólatras. Por quê? Porque eles olhavam para si mesmos e idolatravam a sua autorretidão. Eles olhavam para si mesmos e diziam assim: Senhor, graças eu te dou, porque não sou como os demais pecadores. Lembram-se desse texto? Quem fala isso? Jesus. Os judeus aqui chamados de fariseus, e fariseus significam separados. O termo fariseu não tem nada que seria ruim em si mesmo, porque fariseu significa separado. O problema é que os fariseus se tornaram críticos dos outros e idólatras da sua própria retidão, e o que os colocou numa classe de indesculpáveis diante de Deus. Os judeus criam que todos então estavam destinados ao juízo, menos eles. Eles criam, há alguns registros bastante antigos que esses escritos mencionam que os judeus acreditavam que o pai Abraão ficava sentado, ou estaria sentado o tempo todo na porta de entrada do inferno, para não deixar que nenhum judeu entre pela porta do inferno. Os judeus criam nisso. Eles tinham essa ideia, ou seja, nós podemos viver do jeito que nós queremos, porque nós não vamos para o inferno de maneira alguma. Nós somos uma categoria especial de gente. E Paulo vai explicar que não é isso, não é nada disso. Outros autores também creem que o foco do apóstolo não era somente os judeus, mas todos os críticos moralistas daquela época. Como eu já disse, alguns gentios que viviam de modo moralmente bom. E Paulo então fala com esses homens também. Então, eram judeus ou gentios? Qual é a prova disso? São alguns versículos que nós lemos, versículo 9 e 10 principalmente. Você percebe que Paulo faz algumas alegações que determinada atitude vai conduzir a alma para a angústia. Versículo 9. E ele diz ao judeu primeiro e também ao grego. E no versículo 10 ele fala a mesma coisa: aquele que pratica o bem vai receber coisas boas. Ao judeu primeiro e depois ao grego. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tanto judeu, havia judeus que se consideravam acima da média, né, moralmente falando, e gentios também. E ele então vai igualar tudo. Bom,
Vamos adentrar o versículo 1 então. Ele começa dizendo: portanto, és indesculpável, ó homem. Esse portanto, ele está linkando, ele faz uma ligação do que ele vai falar agora com o que ele falou anteriormente. O que é que ele falou anteriormente? Pegando só o versículo 32 do último capítulo, ele diz que, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então Paulo está falando o seguinte: da mesma forma que eu disse para os ímpios, que eles praticam as coisas que são imorais, que eles são idólatras, que eles se desviaram de Deus, e eles, na sua consciência e na revelação de Deus suficiente para que eles entendam que é um Deus justo, eles sabem disso na sua consciência, a sua consciência os acusa, e eles sabem que há um juízo, uma sentença de Deus, que eles bem conhecem. Você também sabe disso. Da mesma forma, você sabe da mesma coisa, que tudo isso que eles que Paulo acusou ou denunciou o ímpio, você também sabe, ó judeu, ó moralista, você também sabe de tudo isso. E ele começa então a utilizar um recurso de retórica chamado diatribe. Essa diatribe é uma conversa com um ouvinte imaginário. É uma pessoa que não existe, mas ele trava uma conversa, um diálogo com aquela pessoa. Ele começa a conversar com um homem aqui. Esse homem é imaginário. E ele trava essa conversa bastante áspera. A diatribe é isso, é uma conversa áspera, tentando convencer aquela pessoa imaginária dos argumentos que ele está falando. Então ele lança a mão desse tipo de recurso de retórica, esse tipo de diálogo com o ouvinte imaginário. E Paulo, então, já havia afirmado que os pagãos eram indesculpáveis. E agora ele começa a conversar com este homem imaginário, dizendo as mesmas coisas. Ele diz que você julga essas pessoas, e quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por isso você é indesculpável, porque você pratica essas mesmas coisas. Você pratica essas mesmas coisas. Então, para ficar pior ainda a situação desse moralista, no caso um judeu, fica pior, por quê? Porque o ímpio, ele só teve a revelação geral da natureza, e ele só teve a sua consciência suficiente, sim, suficiente para torná-lo indesculpável. Mas o judeu, além de tudo isso, ele teve a revelação especial de Deus, que no caso, na época, era a própria lei de Deus. Então, além de tudo que a natureza e sua consciência revelava Deus para ele, ele também tinha a luz das Escrituras nas suas mãos. Por isso, então, ele está numa categoria ainda pior. Ele se torna, então, um hipócrita. Ele se torna, então, incoerente, porque ele conhece essas coisas. E pior, ele se torna pior do que o ímpio, porque se você pega o versículo 32 do capítulo 1, o ímpio pratica essas coisas e bate palma, aplaude aos que fazem as mesmas coisas erradas. O que existe aqui? Existe uma coerência. O ímpio pelo menos é coerente, é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está batendo palma, ele está aplaudindo, ele está concordando com aqueles que cometem os mesmos pecados, porque eles também fazem, o ímpio também faz. Mas o judeu, ele pratica as mesmas coisas, ele olha para o outro e ele condena o outro. Isso chama-se hipocrisia, porque está incoerente com o que ele julga do outro. Ele julga no outro, mas não julga a si mesmo. Então está numa categoria ainda pior do que o próprio ímpio. É isso que Paulo começa a falar aqui. No versículo 2, irmãos, Paulo continua essa conversa com esse ouvinte, com esse homem. Ele diz assim: bem sabemos. O que ele quer dizer agora? Paulo pega o ouvinte imaginário dele, coloca do lado dele e fala assim: ó, ouvinte, ô judeu, ô moralista,
eu e você, nós dois, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Agora Paulo se soma com esse ouvinte imaginário e fala assim, olha aqui. Eu percebi, mais ou menos, a gente pode imaginar a situação de Paulo, né? Paulo é maravilhoso, o que a gente aprende de retórica com esse homem é fantástico, né? Ele fala mais ou menos assim, olha, o tempo todo que eu meti o pau no ímpio, você estava do meu lado, no meu ouvido, falando assim, bem feito. É isso mesmo, Paulo. Metralha esses caras. Eles merecem. Agora Paulo olha para ele e fala assim, você também sabe disso. Você também sabe, como eu também sei, que isso tudo também não é só para os ímpios, mas também é para o judeu, também é para o moralista, também é para aquele que critica os outros, mas não pratica a lei, não vive de acordo com a lei. Então agora ele traz essa conversa. Ele diz que os dois sabem então que há um juízo de Deus, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Quais são essas coisas? As coisas que nós já estudamos, nós não precisamos repassar. Mas se você quiser recapitular depois em casa, essas coisas são todas as coisas que já foram faladas no capítulo 1, do versículo 18 até o 32. Idolatria, sensualidade, homossexualidade, rebelião contra toda autoridade, desrespeito ao próximo, injúrias. Ele diz um monte de coisa. Nos versículos 29 até o 31 do capítulo 1, são 21 pecados relacionados ao relacionamento entre pessoas. Então tudo isso, Paulo fala, essas coisas, essas tais coisas, você sabe como eu que há um juízo de Deus. Então Paulo exorta esse homem. Portanto, então há uma incoerência entre a sua crítica moralista e a sua conduta imoral. Você também faz as mesmas coisas. Não era incomum na época de Paulo, judeus fazerem isso, fariseus cometerem isso. Jesus mesmo falou. Havia muitos que devoravam as casas das viúvas. Há uma passagem que Jesus diz que há uma situação em que os fariseus colocavam fardos pesados em cima dos homens. Pesados, eles atavam feixes, Jesus diz que eles amarravam feixes pesados, com um monte de leis, de regras, de conduta moral, e tudo isso eles amarravam num feixe tão pesado e colocavam nas costas dos outros, para os outros homens carregarem, difícil de carregar. E Jesus acusa e diz, e vocês nem com o dedo vocês querem empurrar. Vocês não praticam nenhuma pequena porcentagem do que vocês colocam em cima dos homens. Então Jesus chama esses fariseus e escribas de hipócritas. No versículos 3 e 4, continuando esse mesmo diálogo, agora ele fala diretamente a esse homem. Ele diz assim, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ele continua no mesmo foco, falando com esse homem imaginário, nessa conversa, nesse diálogo, e agora ele diz assim, você está pensando que você tem alguma coisa especial que vai te livrar? Versículo 4 ele diz, você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, nesses dois versículos, Paulo faz duas perguntas. Ele questiona esses moralistas. Ele questiona e pergunta, a presunção desse moralista, ele está questionando porque ele pensa que se livraria do juízo de Deus, por causa da paciência de Deus. Talvez na cabeça desse moralista, Paulo pensa assim, bom, não está acontecendo nada comigo. Eu estou fazendo tudo errado, eu estou cometendo os meus pecados, eu estou andando realmente, né? Eu continuo criticando essas pessoas, mas eu estou andando aqui do meu modo, fazendo o que eu penso, o que eu acho, cometendo os mesmos pecados, mas não aconteceu nada comigo. Estou desfrutando da bondade de Deus. Mas Paulo acende uma luz vermelha. Paulo acende uma luz no painel, bem na cara dele, e diz assim,
Você pensa que essa bondade e longanimidade de Deus, essa tolerância de Deus, é para você continuar desse jeito? Não! Essa bondade de Deus, esse tempo que Deus está te dando, uma nova chance, é para você se arrepender. É para você deixar esse caminho de pecado. Não pense que você está sendo presunçoso, rapaz. Você está pensando que você tem sangue azul e que Deus está fazendo diferenciação entre raças. Não está. Paulo quer despertar a mente dessas pessoas. Paulo então exorta que esse moralista está desprezando a bondade de Deus. Já falei, a tolerância e a longanimidade. E ele não se arrepende. E não se arrepender significa também deixar essas práticas. Arrependimento, irmãos, na Bíblia, não é só chegar, você cometeu um pecado, você cometeu um erro muito grave, um pecado, e você se arrepende. De que forma? Primeiro passo, pedindo perdão, confessando, a confissão verbal. O segundo passo, que comprova que você de fato está arrependido, é quando você deixa o pecado. Isso é um verdadeiro arrependimento. Ele está dizendo aqui que essas pessoas não estavam praticando isso. Havia um tempo de Deus, de tolerância, mas vai chegar o fim dessa tolerância. O tempo do fim dessa tolerância está próximo, é o que Paulo está falando aqui. No versículo 5, Paulo agora então afirma que essa dureza, ele chama dureza de coração impenitente, vai trazer sobre esse moralista judeu, um acúmulo da ira de Deus, que será despejada sobre eles no dia do justo juízo de Deus. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, se há já uma ira prescrita para o ímpio, saiba que para o moralista judeu, cada vez que ele critica o outro e não olha para si mesmo, ele está colocando lenha na fogueira da própria ira de Deus contra si mesmo. Ele está semeando contra si mesmo um acúmulo dessa ira de Deus. Ele está promovendo ainda um aquecimento dessa ira, cada vez que ele faz isso. Então Paulo está afirmando, ele chama de coração impenitente. O que é um coração impenitente? É exatamente um coração que não se arrepende. A Bíblia nos ensina que o coração que agrada a Deus é um coração arrependido, quebrantado e contrito. Um coração humilde. Esse o Senhor não despreza. Deus não despreza um coração arrependido. Vejam, a palavra de Deus nunca diz que Deus não despreza um coração perfeito e impecável, ou alguém que nunca peca. Você não encontra texto, embora Deus queira a nossa santificação, embora Deus queira o nosso aperfeiçoamento, que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que todos nós possamos viver de modo puro, da melhor forma possível, mas a Bíblia nos afirma que Deus ama a verdade no íntimo e que Deus não rejeita um coração arrependido. Então, no caso da impenitência, ou seja, penitência é aquele que pede perdão, se arrepende e volta atrás, e penitente é aquele que conserta os seus erros, que busca o perdão dos seus pecados, que deixa os seus pecados. Isso chama-se penitência, ou um coração penitente. O impenitente é o que não faz isso, é o que não se arrepende, é o que endurece o coração, que Paulo chama aqui no versículo 5, segundo a dureza e coração impenitente. Você está acumulando para você está plantando, você está semeando cada vez mais, e está juntando para você. Paulo está fazendo uma ameaça aqui. Então ele está colocando em pé de igualdade tanto o gentil como o judeu. Da mesma forma que o gentil vai provar a ira de Deus, versículo 18 falou isso no capítulo 1,
O ímpio, né, que permanece na sua incredulidade, também aquele que é moralista, mas é praticante dos pecados, que ele condena nos ímpios, está na mesma categoria. A mesma ira vai cair também sobre esse moralista ou judeu que pratica tais coisas. Então, fazer da bondade e da paciência de Deus um álibi para continuar no pecado é pura evidência de endurecimento espiritual que trará colheita. Então, permanecer no erro é simplesmente evidência de um coração impenitente e de uma dureza, de um endurecimento espiritual. Ele não aceita as exortações da palavra de Deus. É isso que ele está falando aqui. Agora, dos versículos 6 até o 10, Paulo vai concluir essa conversa com esse ouvinte, com esses moralistas. Ele vai concluir da seguinte forma: ele vai deixar bem claro no versículo 6, ele começa uma explicação mais detalhada sobre tudo que ele falou, do versículo 1 até o versículo 5. Agora ele vai explicar com mais detalhes, e ele vai mostrar a raiz de tudo isso. Ele vai mostrar de onde, ou melhor, o que vai provocar esse juízo de Deus, ou o que vai provocar a glória de Deus, ou a vida eterna. E ele vai dizer no versículo 6 que é pelo procedimento que cada um será retribuído. Ele veja o versículo 6, ele diz que retribuirá. Quem é esse que retribuirá? É Deus, é o que emenda no versículo 5, versículo anterior. Então aqui o versículo 6, ele quer dizer assim: Deus retribuirá a cada um segundo o quê? Segundo o seu procedimento. Será que Paulo está dizendo que é pelas obras que nós somos salvos? Vamos ver o que Paulo vai explicar. Ele está querendo dizer o seguinte: ele está querendo dizer que o procedimento de cada um confirma a sua fé. E aqui ele vai explicar, a partir do versículo 7, ele vai explicar isso. Olha qual o fruto, a retribuição de cada caso. Primeiro caso, versículo 7. A vida eterna aos que... Presta atenção agora, ó, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem. É fazer o bem. O que acontece com ele? Com esses aqui? Eles estão procurando, ou seja, eles estão plantando porque eles esperam uma colheita, eles estão buscando glória, honra e incorruptibilidade. Eles querem a vida eterna. Por isso eles praticam hoje o bem. Versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos. Ou seja, alguém está plantando ira e indignação hoje. Quem são esses? São os facciosos, os que promovem divisão, os rebeldes. E esses, versículo 8, presta atenção agora, são os que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então vejam, aqui de novo ele está se referindo a um procedimento. O procedimento dessas pessoas está mostrando que eles querem mesmo a ira de Deus. Eles estão plantando ira e indignação para a sua própria colheita. Da mesma forma, versículo 9, ele explica de novo: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que, de novo, olha, faz o mal. No procedimento, mais uma vez, aquele que procede mal, está plantando, vai colher tribulação e angústia. Agora ele termina o versículo 9 de uma maneira um pouco diferente. Ele diz ao judeu primeiro e também ao grego. No versículo 10, ele fala o outro lado da moeda. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Então vocês perceberam que nesses 5 versículos, do versículo 6 até o versículo 10, a ênfase de Paulo é o procedimento, é a ética. O que é que quer dizer isso? Quer dizer, aplicando para nós, já vamos fazer uma pequena aplicação rápida aqui, não é? Antes de terminar, já vou fazer.
para a gente ganhar tempo. O que a gente consegue tirar daqui? A gente consegue tirar o seguinte: nós, como igreja, nós somos continuidade do povo da primeira aliança, da velha aliança. Nós somos continuidade do povo judeu, do povo eleito de Deus lá no Velho Testamento. A igreja é a continuidade. Se ele está falando isso para o judeu, ele está falando também para nós. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: não basta estar no meio do povo e chamar-se judeu. Não basta estar no meio do povo e ter circuncisão. Não basta estar dentro de uma igreja e ser batizado. Não basta estar dentro de uma igreja e reunir-se periodicamente, sentar aí na cadeira e ouvir. Não basta você tomar a ceia do Senhor uma vez por mês. Não basta você fazer todas as coisas, congregar, ler a Bíblia, orar, se o seu procedimento não é de acordo com aquilo que você crê e que você estuda na palavra de Deus. Então, o que confirma que você é um verdadeiro judeu, ou que você é um verdadeiro cristão, é o seu procedimento. Se você não tem um procedimento adequado, você precisa se arrepender. Segunda coisa, para de criticar os outros. Aliás, para de criticar os outros em todos os aspectos. O que significa isso? Não deixe de ajudar o seu irmão que está em pecado. Paulo não está condenando todo tipo de julgamento, ele está condenando o julgamento temerário, ele está condenando o julgamento hipócrita, porque Jesus também ensina que você pode tirar o cisco do olho do seu irmão, deve. O que significa isso? Julgamento. Agora, isso não é crítica moralista. Crítica moralista é aquele que só aponta o dedo, mas não traz o remédio. É aquele que aponta o problema, mas não traz a solução. É aquele que levanta a lebre, mas não está do lado para ajudar. Essa é a crítica moralista. Paulo está dizendo, joga fora tudo isso. Mas você pode ajudar o teu irmão a tirar o cisco que está no olho dele, desde que você primeiramente tire a trave do teu. Aí você pode julgar melhor, você pode ajudar teu irmão, enxergar melhor, para ajudar o teu irmão. Irmãos, quantas vezes nós não fomos ajudados por irmãos carinhosos, duros muitas vezes, que nos chegaram e falaram, irmão, você está errado nisso que você está fazendo. O que é isso? É tirar o cisco do meu olho, quem sabe até uma baita de uma trave. Mas fomos salvos muitas vezes por causa disso. Então o julgamento é importante dentro da igreja, desde que não seja hipócrita e nem um julgamento temerário. O que é temerário? É antes de ter realmente observado toda a situação e ter certeza de que aquilo é um pecado. Às vezes não é o que você está pensando. Porque esses críticos eram rápidos para julgar os outros, rápidos para enxergar pecado nos outros, mas lentos para enxergar os pecados de si mesmos. Eles eram tão moralistas que eles achavam que estavam acima da lei, acima do juízo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que tanto o judeu como o gentil, que praticar o bem, ele alcançará honra, glória e paz. Mas tanto o judeu como o gentil é que ele chama de grego, né? É a mesma coisa, quer dizer, o judeu é o crente, digamos assim. E o grego são os gentios. Quem são os gentios? Todas as outras nações, todas as outras pessoas que não são os crentes. Então, tanto o judeu como o gentil vai passar por um julgamento. Isso é muito sério, irmãos. Aqui Paulo, então, está plenamente coerente com Tiago, por exemplo. Abra comigo, Tiago capítulo 2, rapidamente, versículo 17 e 18. Olha o que Paulo diz aqui Tiago, diz no capítulo 2, 17 e 18, para resumir 2 versículos apenas. Tiago diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, versículo 18 agora, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O que Tiago quer dizer? Exatamente o que Paulo está querendo dizer. É por causa das obras que você confirma a sua fé, ou a sua incredulidade, ou a sua rejeição a Deus, ou a sua presunção, o seu orgulho.
É pelas obras que nós conhecemos pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Jesus cansa de falar isso nos evangelhos. Ele ensina muito sobre isso. Então Paulo está coerente com Tiago. Quem achava que Tiago falava uma coisa, Paulo falava, um estava contradizendo o outro, Paulo contradizia Tiago, Tiago contradizia Paulo, de jeito nenhum. Agora nós acabamos de ver, eles estão coerentes. Por quê? Porque todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não se contradiz. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo simplesmente confirmar isso. E outra coisa, essa palavra de Paulo, que ele está dizendo aqui nesses últimos versículos, é simplesmente um prenúncio do próprio dia do juízo de Deus. Vejam Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Jesus diz o seguinte, Jesus dita essa carta para João, e João escreve assim, olha o que Jesus diz. Perdão, aqui é João falando mesmo. Versículo 11 do capítulo 20. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12, preste atenção. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Preste atenção, primeiro abriram livros. Depois, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nesses livros, são os livros das obras. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Nenhum pai transferiu justiça para o filho, nenhum filho transferiu justiça para o pai. Ninguém, é intransferível, o pecado é intransferível, graças a Deus, né? Também a justiça é intransferível. Então ele diz que serão julgados um por um, segundo as suas obras. O pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai, e assim ninguém leva o pecado do outro, somente o seu. Também a justiça sua, é só sua, não é transferível. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A pergunta é, eu me perguntei, cabeça dura, difícil de entender, por que Deus precisa de uma contabilidade tão complexa? Será que ele precisa de um livro para conferir outro livro, porque a sua contabilidade é falha? Será que ele precisa de um livro da vida? E depois outros livros para ele conferir? Peraí, vamos ver se é mesmo. Se eu elegi alguém desde a fundação do mundo e ele não está escrito no livro das obras, o que significa isso? Irmãos, a contabilidade de Deus não falha, o Deus triuno não falha. O que ele está querendo dizer é que aqueles que estão inscritos no livro da vida, que foram eleitos desde a fundação do mundo, as suas obras também estão relatadas lá nos livros das obras. Quais são essas obras? Que eles foram perfeitos desde o seu nascimento? Não, mas que depois da sua conversão, eles tiveram frutos de arrependimento. Que depois da sua conversão, quando Deus abriu seus olhos, as suas obras foram dignas de serem filhos da luz. Eles passaram a viver de modo diferente, porque o que eles faziam no passado, sim, as suas obras regressas, antes do seu batismo, antes da sua conversão, eram obras más. E no registro dos livros das obras, se você quiser conferir lá, vai estar escrito algumas obras que você praticou depois da sua conversão. Algumas não tão boas, mas ali está registrado um X assim em cima. Está perdoado, porque ele se arrependeu. Houve obras de arrependimento, fruto de arrependimento. Ele não ficou nos seus pecados. O crente não fica nos seus pecados. Então, irmãos, essa é a contabilidade de Deus.
E Deus escreveu isso para ele, para que ele não se confunda no fim das contas? Não. Deus escreveu isso para nós. A linguagem de Deus é muito alta. Ele coloca a nível de que nós homens possamos compreender. Por que ele escreveu? Existem um livro da vida e existem livros das obras. Para nós podermos compreender que as obras vão nos acompanhar até o fim. Que as obras estarão presentes, confirmando a minha conversão ou não. É para mim que ele escreve. Para quê? Para que hoje, que é o tempo da bondade de Deus, é o tempo da tolerância de Deus, eu vou lá e leio esse texto em Apocalipse, eu caio no chão e tremo, porque as minhas obras estarão registradas, e se eu estiver em pecado como filho de Deus, eu me arrependo, eu volto para Deus, eu peço perdão, Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus Cristo, me lava de todo o meu pecado, Senhor, me purifica, Senhor, eu não quero mais permanecer nesse caminho de trevas. Eu sei que eu estou em pecado, mas eu volto para Ti, Senhor. Me receba em casa de novo, Pai, como filho pródigo. O crente, meu irmão, presta atenção. Quando o crente ouve uma palavra como essa, o crente teme e treme. Igual sabe quem? Igual os demônios, que Tiago fala no capítulo 2. Qual a diferença? O tremer aqui, quando Tiago fala, o tremer na Bíblia, significa arrepiar os pelos. Eu me arrepio só de pensar nisso. Ora, o diabo também faz isso. Os demônios também arrepiam da mesma forma. Qual a diferença? A diferença é que o crente se humilha, ele pede perdão para Deus, ele pede perdão para a pessoa a quem ele ofendeu, e ele abandona o seu pecado. Essa é a diferença. Essa é a diferença, meu irmão. O crente faz isso. O crente não fica estagnado diante dessa palavra, assustado assim, ó, congelado. Assustou, não se mexe. Não! Ele cai no chão e ele clama o perdão, ele clama o sangue de Jesus Cristo, ele se abomina no pó e na cinza, ele joga cinza sobre a sua cabeça, ele rasga a sua roupa, ele puxa os seus cabelos, ele pede perdão para Deus, e ele deixa os seus pecados. Essa é a diferença. É o que Paulo está ensinando aqui. Então, concluindo, onde é que nós estamos aqui? Bom, Paulo então encerra o seu raciocínio afirmando 3 coisas. Olha só que interessante. Primeira coisa. Primeira coisa que Paulo fala, ou que nos ensina, é que é pelo procedimento que as pessoas buscam a sua justa retribuição. É pelo procedimento que as pessoas estão plantando o que elas querem colher no futuro. É pelo procedimento que eles estão fazendo isso. Eu vou ler um texto para você, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, eu vou ler aqui para ir mais rápido. Paulo diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um, veja aqui de novo, cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Quem praticou o mal vai receber segundo as suas obras. Paulo diz aos romanos que são obras, que é tribulação e ira e angústia, versículo 9 do texto original. Mas quem pratica o bem vai receber glória, honra e paz, porque ele plantou isso. Irmãos, a soberania de Deus nunca excluiu a responsabilidade humana, nunca, jamais. Aliás, a responsabilidade humana confirma que Deus é soberano, que Ele me salvou e fez uma transformação tão grande na minha vida que agora eu não pratico os mesmos pecados que eu praticava antes. Ora, quer dizer que eu vou ser irrepreensível e nunca mais vou errar? Não, mas significa que eu tenho
dentro de mim o Espírito Santo que é santo, e que cada vez que eu peco, Ele me mostra e me acusa do pecado, da justiça e do juízo, Ele me faz lembrar, e então eu volto para a casa do Pai arrependido, peço perdão, peço que o Senhor me lave dos meus pecados. É isso que o crente faz. Segunda coisa que Paulo afirma é que o juízo começa pela casa de Deus. Vocês perceberam nos 2 versículos 9 e 10? Ele fala primeiro do judeu, depois do gentil, ou do grego. Versículo 10, judeu primeiro, depois o grego. Leiam o versículo 16 do capítulo 1. O que é que diz lá para nós? Bem alto. Todos nós que já decoramos, né? Nós estudamos bastante. Vamos ler? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus, pela sua bondade, Ele está falando com o seu povo. O juízo começa pela casa do Senhor. Por quê? Porque primeiro pela casa do Senhor Ele oferece salvação, Ele oferece arrependimento, Ele oferece bondade, tolerância, misericórdia e longanimidade. Ele está sendo longânimo conosco. Hoje, irmãos, hoje é o dia da bondade de Deus, ainda. Não sei até quando, mas ainda é o dia da bondade de Deus, da sua tolerância, da sua paciência. Para quê? Para que eu continue no pecado? Para que você continue no pecado? Não, para que nós nos arrependamos e abandonemos o pecado. Terceiro, Paulo diz o seguinte, que não há imunidade especial no julgamento. Está aí no versículo 11. Ele diz no versículo 11 que porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então não há imunidade especial. Não há uma imunidade especial. Ambos serão julgados pelos mesmos critérios, e Deus não inocentará o culpado, seja judeu ou seja gentil. É isso que ele quer dizer aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, isso tem que ficar bem claro para nós. Não pense porque você está no seio da igreja, que você está congregando fielmente, que só isso basta. Isso faz parte, é óbvio, isso é uma das boas obras que você deve continuar fazendo. Quando você oferta, quando você acode um irmão necessitado, quando você socorre alguém que pede ajuda, você se comporta como um cristão. Tudo isso também são boas obras. Mas as primeiras boas obras são obras de arrependimento, quando você deixa o pecado. O fruto de arrependimento é o primeiro fruto da árvore, do crente. É quando ele deixa os seus pecados. Então agora a gente pode partir para as aplicações, a maioria eu já falei, né? Seria mais um repeteco. O que a gente vê aqui? Em primeiro lugar, está fácil de aplicar tudo isso, não está? Está fácil. Embora Paulo esteja falando para uma categoria de moralistas, e ele está também se referindo basicamente aos judeus, era o pior deles, nós podemos aplicar para nós como igreja. Facilmente a gente consegue, não precisa fazer força. Óbvio. Então, nós crentes evangélicos, muitas vezes nós nos colocamos na mesma posição dos judeus, ou desses críticos moralistas aqui. Nós achamos que porque somos crentes, fomos batizados em nome de Jesus, faz parte de uma igreja, sou membro de uma igreja, eu sou melhor que os outros. Eu sou melhor que o vizinho que não crê em Jesus Cristo. Ora, o que existe de diferente entre eu e meu vizinho que não crê no Senhor? Se não for a graça de Deus na minha vida. O que é que existe de diferente entre você e a pior prostituta que pode estar num prostíbulo aqui de Campo Grande? Qual é a diferença entre você e ela? Humanamente falando, nenhuma. Nenhuma. Jesus deixou bem claro que todo mal procede do coração do homem. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Então nós não somos melhores do que ninguém. E muitas vezes nós nos tornamos até legalistas por causa disso.
Muitas vezes nós nos tornamos arrogantes até, soberbos, porque eu faço tudo certinho, eu me acho no direito de julgar o outro. Naqueles termos, né, que eu já falei sobre julgamento, tá? Vocês entenderam, né? Eu acho que eu sou melhor do que aquele, eu estou numa categoria elevada, mais elevada, eu estou no pedestal acima dos outros. Irmãos, nós não estamos. Nós não estamos, porque se não fosse essa bondade de Deus aqui, descrita no versículo 4, o que seria de nós? Então, em segundo lugar, eu queria aplicar para nós todos que Deus espera arrependimento de todos, tanto dos gentios, como dos moralistas hipócritas e dos religiosos judeus. Deus espera arrependimento de todos. Portanto, irmãos, não despreze o dia de hoje. O dia de hoje é o dia da manifestação da rica bondade de Deus, da rica tolerância de Deus, da paciência de Deus. Esse é o hoje. Não despreze a bondade de Deus do hoje. Esse é o dia do hoje, é o dia da bondade de Deus para comigo, para com você, para com todos nós aqui nessa manhã. Esse é o dia da bondade de Deus. Não despreze esse dia, meu amado, minha amada. Então, arrependa-se, não endureça o coração hoje diante da sua palavra e deixe os seus pecados. É isso que nós podemos extrair desse texto. Não tem outra maneira melhor para aplicar essa verdade para nós. O que você poderia levar de melhor para casa se não for essa palavra? Deixe os seus pecados antes que chegue o dia, aí sim, o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Hoje é um dia, mas vai chegar o dia. Então, antes que aquele dia chegue, aproveite, abrace o dia da tolerância de Deus, abrace a bondade de Deus hoje e jogue fora os seus pecados. Eu não sei quem tem isso na sua consciência, cada um vai julgar a si mesmo, mas essa palavra é para todos nós, para todos nós. Aplique isso na sua vida. Deixe de criticar um pouco o outro e olhe para si mesmo. Bota o holofote para dentro de si mesmo. Julgue-se a si mesmo. Como eu disse, o verdadeiro crente, ele se arrepia de tudo isso. E a diferença dele entre o arrepio dos demônios é que o arrepio deles, do crente, leva a um arrependimento. Por quê, queridos? Porque, olha, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o seguinte, você não precisa abrir, eu só vou citar a passagem. 1 João 2, 1 e 2, diz o seguinte, que existe um advogado, que João escreve toda a sua carta para que vós, filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é propiciação por todos os nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. O que é que João está querendo dizer? João está querendo dizer o seguinte, o dia de hoje, da tolerância de Deus, ainda há um advogado do teu lado. Se você se arrepender, esse advogado vai te defender. Jesus, ele desceu do trono de juiz, botou uma roupa de advogado, e está do teu lado como advogado, hoje. Amanhã, no dia do justo juízo, não vai haver nenhum advogado, só vai haver um juiz. Lá naquele dia não vai ter mais advogado nenhum. Então que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Aproveite que o advogado está do teu lado, corra para ele e peça perdão. Arrependa-se. Ele é um advogado suficiente, poderoso, para justificá-lo, porque ele também é o próprio juiz, que um dia vai julgar. Hoje ele está na categoria de advogado. Aproveite isso, irmãos. E diante dessa palavra, fica bem prático também nós entendermos que nesse julgamento que nós precisamos fazer, é também da mesma forma que nós praticamos a mesa do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que julgarmos a nós mesmos. Examine-se o homem, pois a si mesmo, e coma. Então, vamos participar da mesa do Senhor, segundo as regras que Paulo dita em 1 Coríntios capítulo 11. Ele fala exatamente isso. O critério que você vai participar da mesa do Senhor, primeiramente, participar com alegria, participar com fé,
e participar em pureza de coração, examinando-se a si mesmo, não o outro, examine-se a si mesmo, e coma. Se você percebe que há algo que ainda se interpõe entre a mesa do Senhor e você, coloca no teu coração o seguinte: não deixe de participar da mesa do Senhor, mas faça um pacto com Deus. Senhor, urgentemente eu vou tratar desse assunto, deste pecado. Eu vou participar da tua mesa, Senhor, mas eu quero participar em pureza pela fé agora, já antecipando o meu arrependimento diante de Deus, porque eu reconheço que eu tenho que tratar um pecado que eu cometi contra alguém, mas eu vou comer da tua mesa pela fé, porém depois eu vou tratar disso. Então façam isso, assim participemos todos da mesa do Senhor. Você que é batizado em Cristo, vamos participar com alegria da mesa do Senhor agora. Vamos cantar mais um hino, de adoração a Deus, amém? Façamos uma oração primeiro, antes. Pai, que essa palavra, Senhor, ela continue trabalhando em nossas mentes e corações, e que ela nos leve a um verdadeiro arrependimento, Pai. Tu sabes, todos nós aqui, que precisamos desse tratamento, e eu te louvo porque essa palavra atinge a todos nós nessa manhã, porque ela é poderosa para nos salvar, ela nos coloca em xeque, mas ela também abre uma avenida de perdão para que nós possamos nos reconciliar contigo e com o nosso próximo. Pai, muito obrigado pelo ministério da reconciliação que nós temos em Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela chance que o Senhor nos dá, por causa da tua bondade hoje, da tua tolerância e da tua longanimidade hoje, que nos leva ao arrependimento. E eu assim peço que o Senhor produza arrependimento em todos nós. Assim eu peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.